Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Como um convite inesperado, aqui reinamos outra vez. Um convite muito inesperado. Contando com este convite inesperado. E a robustez, a solidez desta possibilidade. A solidez material desta possibilidade, que possamos reinar, diante de que todos possam estar reinando, que sois todos vós, e que somos todos nós e todos os seres que estão aqui, há centenas. Então, diante desta disposição de todos vós e da disposição destas que se manifestam aqui, e manifestantes aqui, com um intuito único e absolutamente único, demonstrar a grande possibilidade destes reinos e reinos e reinos e reinos e muitos reinos existentes e lá contendo seres da natureza humana e espiritual como todos vós, como todos nós. Como possível, alento, saiba a constituição disto. É algo milagroso, ou é algo que podemos fazer, sentir e repetir todos os dias, de que consta todos nós nesta vida. Então saiba, o milagroso é sempre algo que possa constar de que seja um milagre, e que este milagre, constando que possa ser novo, diz respeito que está muito além do que podemos consagrá-lo. Então, o que está em nós que possa consagrá-lo, um milagre, está numa velocidade muito baixa, baixíssima, e que podemos consagrar o milagre. E o milagre está numa velocidade infinitamente maior, sendo que a velocidade infinita maior diz respeito à natureza, deste ser da natureza espiritual, que se expressa aqui, diante de seres da natureza espiritual, encarnados que estão aí e por todas as partes deste mundo, e por uma infinidade que estão aqui. Então saibam o que faz de uma velocidade tão grande, que sois da natureza humana espiritual, não sois da capacidade humana, veículo desta terra, de que diz respeito a todos os animais que reinam nesta terra, sois da natureza humana e espiritual. Então, se os animais desta terra estão há milhões de anos, estão há alguns milhares de anos, então consta que há alguns milhares de anos este ser da natureza humana e espiritual consagrou-se por toda esta terra, por todos os cantos desta terra, e fez dela algo como todos sabem, contando que tudo que todos sabem parece que é muito pequeno para que possamos saber mesmo sabendo. Parece que é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, do pequeno que sabemos do milagre que é esta possibilidade. Será que imbuídos do que entendemos de nós, todos vós, poderíamos espalhar por toda esta terra estes seres e criar uma grandíssima civilização? Mas saibam, esta civilização ela é notória, não é para todos vós, para todos nós também. Extremamente notória, já que esse civilizatório, no montante de alguns milhares e milhares de mãos, formatam-se
como aqueles que numa corrida especial levam algo que passam para a mão do outro, que passa a mão do outro, que passa a mão do outro, e chega no final de que estamos aqui. E do que passa da mão do outro, da mão do outro. Desde todos os fundamentos que possibilitaram a existência deste civilizatório, consta tudo isso que tratamos agora. Então, flertamos como o único aparato que passa para todos nós, para todos vós, neste universo épico de algumas pequenas dezenas de anos, mas que por acaso de todos os acasos desta vida dos acasos, já levantaram-se como algo tão simples, com todas as construções já existentes, pequenas, médias, grandes, gigantescas, com todas as regularizações que poderiam estar, sempre estiveram dentro de uma relativa lei e de uma relativa justiça, sendo que é justo. Se não poderíamos ter estradas com 20 léguas de largura, ela é justa, não é? Exatamente justa no comprimento necessário de que seja. Do menor possível até o maior possível, mas é justa. E tá sempre dentro de leis exatas, de leis, de equações exatas, que diz respeito a sem poder olhar de um lado para outro, a centenas de quilômetros, realizou-se esta obra. Todos ganharam, isto não ganharam aqui, mas vossos antepassados relativamente ganharam. Então já nascemos com este ganho, neste piso que está aqui, no montante que possa estar acima, de que possa estar assegurados de toda a umidade, que possamos estar assegurados de que possa regular o tempo. Todos ganharam isto, não? Ganharam esses tecidos de presente, todos. E é notório saber que tudo isto que ganhamos, e que vem de algo outrora, pegamos isto e colocamos em nossos corpos. Entramos dentro com uma habilidade comum, dentro de algo que está reforçado a possibilidade de não termos umidade nem excesso de calor. Já entramos num lugar onde já existe o domínio do fogo e o fogo está por perto. E constituído isso, podemos com tranquilidade pegar os alimentos que vêm dentro de algo justo e de algo dentro da lei, de que está à disposição, de que podemos transmutar através do fogo e fazer nosso alimento. Como vestir essas pestes? Como adentrar aqui? Como caminhar na rua? Como saber, por acaso, de todos os trajetos dentro que poderia regular uma bússola, de saber exatamente, mais do que o norte, sul, leste e oeste, incapacidades mínimas, insignificantes, do noroeste, do nordeste, do sudeste e assim por diante, sendo que possam caminhar daqui com uma bússola na mão e poder ir para qualquer parte exata e chegar em Atenas exatamente e no centro de Atenas. E isto pegamos por natureza, não é? Ou já pegaram também algo voador que sai voando por cima de tudo isto, com toneladas em cima, pegaram, simplesmente subimos em cima dele e vamos indo. Quer dizer que todo milagre de que possa ser intermediário esse ser da natureza humana e espiritual está em esquecimento, não está? Fica tão habitual, tão tediosamente habitual, Isso significa a pólice, como estamos tratando aqui, de seres da natureza humana e espiritual de alguns milhares de anos, não milhões de anos, que estão nesta terra e que povoaram esta terra. E que, sob o domínio dos elementos, rapidamente, mas muito rapidamente, dominaram esta terra, sendo que há milhares de anos, 4 ou 5 mil anos, já haviam exércitos imensos, com o domínio absoluto de suas armas. Sabe por que tratamos disto? Tratamos disto como fundamento. O que há em nós, que cabe em nós de olhar para um milagre
tediosamente, com o cumprimento da possibilidade de existirmos e ser existentes, num universo que está prontíssimo para todos e não significar nada. Como que só significaria, talvez, se tivéssemos a posse deles e tivesse um documento de posses de centenas deles, centenas disto. Uma posse de que esse requisito poderia ter alguma valia dentro do fundamento de seres da natureza humana espiritual encarnados nesta terra, mortais por excelência. Então podemos dignificar uma obra civilizatória, mais do que está entediadíssimo diante de uma obra civilizatória. Então, dignificar uma obra civilizatória significa que algo do ser da natureza humana sustentado dentro da posse de todas as cópulas possíveis que surgiram da possibilidade de gerar, de vir para esta terra, e de que tudo aquilo que é excepcionável de todos os conhecimentos possíveis, e de que por acaso fossem intermediários, já que antes disto não haveria aqui, e que jocosamente poderíamos entender que foram os gênios desta terra. Então significa que esse ser da natureza humana espiritual indo e vindo, como formigas trazem de longínqua o alimento, e menos no tamanho do que ela chegar, ela já não está mais, é mortal. E outra carrega a folha, e outra leva para o final do formigueiro, que sustenta o formigueiro, e assim sucessivamente. Mas formiga é formiga. O ser da natureza humana e espiritual é algo digno de tirar o chapéu, de que tem a capacidade inacreditável, civilizatória, de realizar uma obra-prima civilizatória, e que todos os seres que consta nesse civilizatório são acessórios do civilizatório como formigas. Quer dizer que não importa o ser da natureza humana, o ser. Importa que este ser da natureza humana, integrado neste grande associativo humano, faça relativamente sua parte tediosa. Então, no que consiste, além de tudo isso que tratamos aqui agora? Que tudo isto que foi realizado está na dinâmica de um. É o indivíduo, o ser. Que multiplica-se por 1000, por milhões. Onde está vós? Onde está o Quer dizer que dentro de milhares que constituíram a grande pirâmide do Egito, onde está Só existem milhares de seres trabalhando, não é? Onde está Bom, pode dizer que existiam imperadores. E esses imperadores eram sucessivos. Onde está imperador? Quer dizer que este portal de edificação quer tratar com porque se disséssemos, sois representante desta grande civilização, sois importante porque esta grande civilização está muito grande, e que a civilização esta é menor um pouco daquela civilização outra lá. Então somos o quê? Formiga, formigueiro, ou somos Então acha que formigueiro vai passar por uma passagem de outro campo de vida e que é existencial? Cadê Então cadê dentre todos vós? Não no formigueiro que constituiu, cadê Então saibam, quando desatrelado a este formigueiro gigante, onde tudo que ele possa conceber, gerar, sentir, saber, conhecer, arguir, e milhares de outros verbos que possa ser,
coletivos, possa ter o um. Já que, como sempre tratamos, existe possibilidade de passagens, mas só o um vai. Quando vamos associativamente, temos a impressão associativa. Então, temos a impressão de que somos resultantes e somos essa própria civilização, e sonhamos com aquilo, dia e noite, sonhamos com as ruas perpendiculares, coletivas, transversais. Sonhamos com o universo de uma infinidade de habilidades que tem esse civilizatório e que contém o nosso. Será que sonhamos com um? Sonhamos com o diverso, não é? Qualquer sonho é o diverso. E quando desaguamos fora deste universo daqui para outro, se não somos um, somos o diverso. Então, por todos os lados que olhamos, já que somos existenciais, tira tudo que está aí, primeiríssimo lugar, são existenciais. O que não permite a revelação de que apenas, infinitamente sois existenciais. Então, talvez, a grande mística no universo, onde procure-se a mística, procure-se o um, procure-se o ser. Poderia dizer que significa que depois de universos de caminhada, chegamos na consciência pura. Já ouviram falar disto? Então atravessamos mares, dias, vidas por todas as partes, em todas as atmosferas, campos de vida, para simplesmente termos a revelação que somos existenciais, desatrelados. Então, procure uma literatura oriental no que diz respeito a um povo antiquíssimo, na mística do um. E procure saber que muitos seres conseguiram atingir, como num estado búdico, uma consciência pura. Consciência pura é simplesmente quando atravessamos todos os mares, tudo chegamos no um, que somos nós mesmos. Um milagre. E caminhamos por todo modo porque ficamos atrelados como carros de boi. E não somos um boi, somos vários bois ao mesmo tempo, carregando um carro. Quer dizer que um do boi onde está? Então saibam, no universo dos bois, eles são uma alma coletiva, eles são existenciais coletivamente e perfeitamente. Às vezes, este ser que está se manifestando aqui, queria ser um desses animais nesta terra, livre dos homens que somos vós, que somos todos nós, porque somos o travesso do contrário gigante. Então saibam, o tedioso mundo que onde habiteis, que pisamos como nada, como arbítrio do nada, significa que um ser da natureza humana espiritual, e de que sustentado para que seja da natureza humana e espiritual, foi sustentado para estar em outro mundo, e sustentado em outro mundo, concebeu equações que trouxeram para este mundo matemática, equações da lógica, equações disto e daquilo, que materializaram este grande mundo do um, da equação exata. Se tiraram 2 vezes 2 e fizeram um cálculo disto de outra maneira, o que vai ser as ruas? Que tamanho vai ser? Talvez aqui tivesse um comprimento de algumas léguas. Isto, mas existe algo justo aqui, não tem? Então, algo justo da natureza humana e espiritual é recepcionado
Porque algo que existe de justiça recepcionado, e ele existe recepcionado daquilo que vos sustenta. Então podemos falar do Pai, de Olorum, podemos tratar de todos os deuses hindus, podemos tratar de tudo o que quiserem. Recepcionam isto. Quando entendemos que nós realizamos a obra de nós mesmos, nos separamos mais de tudo, entramos na pluralidade, não do um. Podemos ter a capacidade daquilo que se manifestar em nós, de tudo que é possível, em circunstâncias de milhares. Então, somos a diversidade, a pluralidade. Se é tedioso este civilizatório, se somos tediosos neste civilizatório, e se um desapareceu, só existe o tedioso. É de uma equação exata, já que é o milagre, a potência máxima da concepção de tudo isso, e saber diretamente que é da natureza humana a constituição disso. O tedioso desaparece. Ou saibam disto, todos vós, quando estamos tratando aqui, principalmente, com essa minúscula possibilidade entre seres encarnados que estão aqui, há uma possibilidade de milhares e milhares de desencarnados. E quando tratamos aqui, tratamos principalmente com os desencarnados, com os que estão vindo para esta terra, ou que estejam revelados de toda a sua estrutura e de todos os seus enganos, da sua pluralidade. E quando estão revelados desta pluralidade, eles têm exatamente os fios da pluralidade. Então não é assim, eu tenho a impressão, eu acho no verbo achar, que isso não existe, não existe. Então achem do verbo achar, que não precisariam estar encarnados. Achem agora. Qualquer coisa que quiserem achar, todos que estão aqui, e centenas ali, achem. Eu acho que não precisava estar encarnado. Eu acho que foi uma injustiça dos céus, da terra e de baixo, tudo de eu estar encarnado neste corpo. De que eu tive que vir desde pequenininho, depois crescer e ficar grande, depois ficar muito grande, ficar tão arrogante, que o mundo é o que eu acho. Então achem agora que não precisariam estar encarnados e que foi uma injustiça divina. Que por estar livres da carne. Então quem é importante aí achem alguma coisa assim parecida. Sabe o que podemos achar daqui para lá? Como devaneio, como autismo, como degeneração. Então parem de achar. Estejam convictos do que estão, onde principalmente um fundamento maior. Tudo que puderem achar não vai valer nada. Eu acho que poderíamos então não viver este período que um organismo possa sobreviver, eu acho que poderia ser mais. Achem mais uma vez. Eu acho que precisaríamos não ter 2 olhos, 4. Achem mais, que não precisariam caminhar do modo como caminham os seres da natureza humana e espiritual. Achem mais alguma coisa. Então parem de achar isto ou aquilo, seja o que for. Estejam convictos do que é. Pelo que é, vai ter um resultante igual ao que eu sou. Então, eu sou um ser humano de natureza espiritual, de que perdi toda a possibilidade de qualquer atributo, e estou encarnado nesta terra de um modo que jamais saberei. Mas como eu posso saber? Primeiríssimo lugar, eu mereço muito estar encarnado nesta terra, porque a justiça e a lei divina me faz estar aqui. Em primeiríssimo lugar, desde pequeno ou grande,
já nasci com todos os pontos fundamentais da natureza humana e espiritual rapidamente. Então vamos tratando assim, vai chegar que tudo que possam conceber, achar, ele é múltiplo, não é um. E não sendo um, é discutível. E se for discutível, como vamos ter fidelidade no discutível? Então, se vão a um alfaiate, e este alfaiate, no discutível, entrar no discutível que possa ter, que vossos ombros tenha 2 metros, isto, ele é exato, ele tem uma medida, atrás, na frente, embaixo, e também, muito importante, dentro do que possa intentar para vós, e ele realiza esta obra. Ele não acha, ele é exato. Tudo que está aqui é exato, do tamanho que estamos, do adoecido ou não do que estamos, do que rege o nosso caminho, de todas as forças que foram embora, de toda a potência daquilo que viemos para esta terra, que se ficou ou não ficou, é exato. Esta é a equação de que tens. E se por algum acaso, por um dom específico, temos mais do que nossos demais, em qualquer tipo de dom específico, e este dom específico, resolvemos que somos mais importantes do que o outro, porque temos um dom específico maior, significa que atropelamos todo este alfaiate e entendemos do que somos. Na variante do que somos, não tem dignidade pelo espírito, nem fidelidade pelo espírito e nada. Apenas na concepção deste civilizatório, onde podemos valer mais ou menos lá, como formigas. Então, o grande conseguinte crístico é que nós somos um, não formigas. Nós somos na natureza máxima do que possa estar. E na regência do meu Pai, de que, se é o Pai e é o Criador, foi aquilo que, dentro de uma matriz, trouxe a possibilidade de um ser da natureza humana e espiritual ser um. E quando é um, ele atinge o milagre. E ele não tem limite. E se ele esteve nesta terra, um, é porque existia um aparato gigantesco para ele estar, porque a velocidade era 1000, e ele teria que diminuir a velocidade para quase 0, para estar aqui, num montante de peso gigantesco. E ainda assim, teve uma fidelidade máxima e disse, primeiríssimo lugar o Pai é aquilo que nos sustenta. Onde está o Pai? Está naquilo que sustenta os pássaros, tudo, que sustenta a vida em tudo onde ela se manifesta. Todas as expressões, todas as manifestações são sustentadas, todas. De outra maneira, não são. Mas entre um corpo e outro há um vazio. Neste vazio, um elemento, o ar, ele é sustentado. E ele é uma manifestação. Então, se existe algo que é bem pequeno, e de que todos os seres pequenos, infantis que brincam, gostam de inflar e ele fica grande. Inflam. Já ouviu falar? Aquilo que ficou inflado é feito um nó e ele está inflado. Aquilo que está inflado pode dizer que é ele, o inflado. Quem inflou? Sois e nós somos inflados. Esses seres que aqui estão e se manifestam estão inflados, sustentados da possibilidade de tudo que é possível desde estado existencial. Desde a revelação máxima do que significa a natureza humana e espiritual, ou não o diverso. E isto é sustentado no ápice disto.
Em tudo que por acaso podemos ficar inflados e determinar o rumo do jeito que quisermos, na diversidade total nos atrelamos nela. E um grande tecido se faz para cada um. E desembaraçar esses tecidos não é aquilo que podemos falar não tem tecido. Então demonstre que não tem tecido. Demonstrem que sabem exatamente onde vão estar daqui a pouco, depois do que estiverem aqui. Mas do que estão aqui, existe um cálculo exato onde estiverem. Qualquer um, com um pouquinho, minimamente, da capacidade de que possa antever, como muitos que dizem que antevendo o que possa acontecer, altamente tudo sabe onde vai ou para onde vai. Todos são previsíveis, porque estão num tecido de um tamanho onde eles podem caminhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e mais nada. E se pegam um aeroplano e caminham por toda esta terra toda, eles vão estar exatamente previsíveis dentro de um pedacinho deste tecido. Qualquer tecido. Então isto do que tratamos, filhos desta vida, é extraordinário, é lindo. Isso que estamos tratando, daquilo que estamos expressando, é muito lindo, porque estamos no fundamento, e tratando do fundamento. De que tamanho entendemos deste mundo e estamos associativos com todos os fios, que quando pensamos ligado a todo mundo, ligado a isso, ligado àquilo, como é a entrada do meu pensamento direto. Não existe. Isto não é devaneio, isto é uma revelação. E quando temos uma revelação de que nada é original em nós, revelação do que é o fundamento deste portal da ficação único, nenhum comportamental. A revelação. Então, se temos a revelação, não pisamos torto, porque temos a revelação de que pisar torto, evidentemente, vai tropeçar. Então, a revelação, ele se une a um e ao instinto. Então, exatamente já de um modo que se ele fala, está atrelado. Então já ouviram falar que no o ser é silente? Há um silêncio. Não que não haja expressão. Há um silêncio onde este silêncio corresponde a um. E a sua movimentação vai ser de acordo com este um. E tudo que atinge-nos e chega-nos e que nos preenche, e de que somos fundamentos existenciais é um milagre. Então não estamos tediosos. Quando o milagre sai de nós, ele se esvai, ficamos tediosos, encharcados. Precisamos a cada momento deste mundo ter algum realce desse que o mundo possa nos dar. Então saibam de que deste pequeno ambiente que aqui estão, no reino dos encarnados, que tem uma visibilidade igual para cada um aqui, sabe, exatamente igualmente, dessas cortinas e de tudo que sabem, exatamente todos vão ver exatamente igual, não é? Não vai ver que isto é uma vela. Para todos é uma vela. Então, isto é uma equação exata. Não é discutível. Ou vamos dizer o que é o quê? Então, caminhamos no indiscutível. Então, tudo aquilo de nossos atos nesta vida
daquilo que percorre, aquilo que entrou no discutível, e de que percorre e percorre depois. E tudo que vai percorrendo vai embramando, e vai embramando de todos os modos possíveis, está totalmente embramado. Aí quando está totalmente embramado, ele tem uma justificativa muito maravilhosa. Eu envelheci, estou idoso. Esta é a justificativa daquilo que se enfraqueceu totalmente, daquilo que tratamos. Ou um não envelhece. Então, de tal forma que estas criaturas, aqui estes seres da natureza humana, espiritual, estariam arcaicas de tanta velhice. Então, há um espetáculo para todos nós, de seres da natureza humana espiritual, invisíveis aos vossos olhos, aqueles que não têm mais a impressão da encarnação, da carne, já que todos os encarnados que estão aqui, muitos outros, esta impressão são de centenas de anos. Talvez algum desses daqui foram construtores do Egito, centenas de anos de impressões e impressões, e traçados e impressões. Então só existe algo. Somos encarnados. Não estamos encarnados? Então ouvimos isto ontem. Então sois encarnados, hoje estão encarnados. Só existe uma possibilidade quando estamos totalmente com a impressão da encarnação. Estamos em totalidade encarnados. Na totalidade da encarnação, temos a totalidade da cegueira. Temos a totalidade da ausência da visão do espírito. Temos a totalidade, como quase muito próximo a um animal, de saber que a mortalidade não existe. Mesmo assim como os animais que estão com aqueles que não estão mais, e com todos aqueles que, os abutres, se alimentando bem próximo e passam. O que de verdade somos é muito distinto da impressão da carne. Mas saibam, todos vós aqui tiveram seres que não estão mais aqui, ficaram invisíveis, não é? Eles levaram a impressão igual. E quando se comunicam, porque existem lugares de comunicação, eles comunicam exatamente como estavam. Temos as apreensões exatamente como estão, como está ele, como está aquilo. Tem dores gananciosas idênticas, tem dores orgânicas parecidas. É isto que querem saber, a impressão, e que impressão estão aí. Então, a revelação disto, saibam, se estiverem encarnados ou desencarnados, é muito parecido. Então muitos podem ter certeza que sonham se alimentando, e o alimento existe. E gostam do alimento. São impressões, não são? Então muitos seres têm impressão até dos alimentos, e comem os alimentos. Onde este ser vai ter a possibilidade de ter uma revelação, de que está sob o auspício de uma impressão e sob o auspício de um entravamento, de um entrelaçado enorme, onde todos os seres dos entrelaçados relativamente estão próximos em impressões. Esta é a literatura
Esta literatura kardecista traz tudo isto para qualquer um. Traz menos uma coisa do que tratamos. Importa que se melhore neste tecido. E nós queremos a revelação do tecido. Sendo que parece impossível, o que faço? No que faço não existe o que faço. Existe o que há de ser revelado. Se tiverem a revelação bem comum, prosaica, de que todos os negócios anteriores foram péssimos dentro de equações e de estímulos totalmente diversos, e de que perderam tudo e tiveram a revelação disto. Não é a revelação que precisam? E se nesta revelação que tiveram, agora vão saber exatamente como pisar nos negócios? Mas são negócios, são nada. Quer dizer que negócios nesta terra, sobrevivência nesta terra, atavicamente seja o que for, é o que é mais simples e possível de estar encarnado, porque é objeto de tudo que está nesta civilização. Só isso existe. E já existem caminhos e traçados prontos, é só segui-los. Estamos aqui nesta terra para ter a revelação do que inventamos o que somos. Inventamos tudo o que somos, menos do que somos. Porque fugimos da verdade do que somos. Justificamos e nos santificamos a cada instante. E depois disto não há quem tire. Então, se o milagre está longe do um, e do um sois cada um que está aqui, ou será que vamos olhar para cada um que está aqui, tudo que eles representam nesta terra? Isso aqui vai estar enorme. Precisaríamos de 20, 50 espaços para trazer tudo, 100 espaços. Porque cada um traria um espaço gigantesco do que representam. De todos os limes possíveis. E um. Então estamos num local que não é um local. É uma atmosfera sutil e uma atmosfera que possa demonstrar que tudo que se arrecada do sustentador é o maior recurso que qualquer um da natureza humana e espiritual possa recolher. Máximo de tudo, porque tudo demais será perdido. E se tiver distribuído por todas as partes, é isso que adentra. Na verdade, vamos atravessar as sós. E que no desrespeito a sós, levamos não o objeto real, levamos as impressões, e as impressões levam para o mundo das impressões, seja qual for. Se as más intenções é absoluta, vai dentro do registro das impressões do mundo das intenções piores possíveis. E um reino. Só que vai no reino, conjuntamente com todos os seres que todos tenham as más intenções piores do mundo, os piores intentos. E todos vão estar numa luta gigante para quem vai ser o melhor das más intenções possíveis. E assim por diante. E poderíamos tratar dia e noite disto,
Mas é suficiente, não? De que tamanho está dentro de cada um que possam dignificar esta obra que tramamos? Ou simplesmente vamos não ter apagar a vela e exatamente como entramos vamos sair e exatamente vamos fazer o mesmo caminho, vamos dar as mesmas justificativas e vão ser altamente e totalmente visíveis. O que seja isto, para o que eu faço. Se a retenção for maior, o que faço é e será. Se a retenção é igual, sempre será e permanecerá igual, porque está no fim daquilo que entra e daquilo que sai, débito e crédito. Débito e crédito, crédito e débito. Paralisa-se num ponto e exatamente se estabelece. Existe uma correia, uma escada rolante, e que todos nessa escada rolante vão indo no limite do que possam e do débito e crédito da potência divina. Quando esta potência divina, ela não se espalha, e temos a revelação por onde ela está espalhando, e ela se condensa, ela tem a voz própria disto, se movimenta nisto. O que fazer? Quem vai dizer? É a potência divina em nós que está não decorrente na pluralidade deste mundo. Isto é uma equação exata. Se de vossas vidas realizarem a equação exata do princípio ao fim, de uma equação exata, mas esta equação exata, mas esta equação exata, vão sair exatamente onde precisam. Se mudar os cálculos, vai estar paralisado em algum ponto. E do que entendemos de nós, faz parte da total paralisia do que nos tratamos. Principalmente isto, porque ela diz respeito a que nem aquilo que infla, e de que o sustentador desapareceu, só inflado isto dentro daquilo que foi dado de presente, o alento que vem e infla, o alento que vem e infla. Se entendemos que somos o alento do que foi inflado, estamos provavelmente numa estadia indo à torta como esses balões que sobem a esmo, e ficaremos a esmo, parecendo que não. Então, para todos os seres que estão aqui, para todos os seres que possam adentrar aqui, seja a primeira vez, numa multiplicidade de anos, vai ser o mesmo. Vão poder saber deste simples agora, ou não vão poder saber deste simples durante anos, não é verdade? Então podem passar-se mais alguns anos, e esse simples nunca será simples. O simples é o que entendemos de todas as nossas faculdades e o que entendemos do mundo através dela. E se as impressões são falsas, serão falsas. Desabitem-se. Então não existe aqui algo para todos vós, mesmo para aqueles que porventura estejam a primeira vez ou a última vez ou anos, de que esteja num sequencial de onde que precisam retomar. Então nós não precisamos, porque só tratamos do começo. O que prosseguir deste começo, para um que sois, o milagre que sois, será por si mesmo. Se anos valessem
vidas valeriam? Estamos no começo, muito antes da página 1, onde tudo começa. Não é verdade? Então todos vós, por natureza e do direito, poderiam dizer que quem está se expressando aqui é este ser encarnado que está aqui. E que esse ser encarnado que está aqui está se manifestando. Este ser encarnado aqui poderia manifestar-se de muitos modos, jamais dentro do fundamento. O fundamento e o simples é para aquilo que está lúcido. Aquilo que não está mais lúcido, o fundamento não existe. O fundamento é aquilo em que entende de suas vidas. E elas podem estar totalmente enganosas. Constando isto, não poderiam tratar do fundamento. Para tratar do fundamento, precisa morar no fundamento, cavalgar no fundamento, respirar o fundamento. E o fundamento do fundamento não é o princípio para onde vamos chegar, é onde chega-se. É da criatura e o Criador. Simplesmente isto. Quando desaprovamos ou aprovamos isto, temos a pólice divina em nós e ficamos Deus, imperadores da vida. Com infinitos recursos ou com nada de recursos, seja o que for, independe disto. Então o princípio é o fundamento, e quando cavalgamos no fundamento, sentimos a presença divina. Sentimos que nada possa apodrecer ou envelhecer. Se o envelhecimento existisse, existiria dentro da matriz existencial de cada ser que está aqui. O que envelhece e que faz envelhecer são os tecidos nervosos orgânicos que foram feitos na dinâmica desta órbita, deste planeta, para existir milagrosamente. E depois algo que não é aquilo. Mas quando estamos totalmente encarnados, somos reencarnados, o encarnado não possa saber do espírito. Como que um estado de encarnação total pode saber do espírito? Ele pode pensar a respeito disso, porque ele tem uma entrada de pensar. Não foram atrás da árvore e criaram a possibilidade de pensar. Receberam de presente, todos nós. Como sendo de todos os seres, de todos os místicos desta terra que desesperadamente, imperiosamente queriam saber do seu original e do caminho original e do fundamento original maior de todos, aquilo que o sustenta. O caminho régio. Chegou a um ponto que este ser, mediante como muito parecido todas as ordens atingem, ordens iniciáticas, não religiões universais. Nenhuma pretende. Pretende a pluralidade, atende a família inteira, atende a tudo aquilo que deveras possa multiplicar e trazer dízimos. E fazer aquecer a maior obra externa deste mundo. Todos querem isto. Aqui só nem dízimo, nem nada. Porque estamos riquíssimos. Precisamos mais o quê?
Então estes seres, como na grande estadia búdica, uma das ordens entendia que na iluminação do um chegava-se à consciência pura. 3 vezes tratamos, não estamos em esquecimento, nem mesmo do que tratamos. Consciência pura significa atingir a própria existencialidade. Mas só existentes, como estariam aqui se não fossem existentes? Que tamanho nos deformamos? Atinente a isto, existe algo crescente desta potência divina que diz respeito a esse portal da edificação pleito ecumênico da verdade, que é sui generis, é muito distinto de tudo. Neste grande universo externo hoje, que abdicou em totalidade o que significa o espírito, e está em totalidade na diversidade deste grande mundo imenso, por tudo que ele possa trazer e escravizar, e retirar, e retirar, e retirar. E existe um intento daquilo que não retira, e daquilo que na posse possa fazer valer uma potência mais divina para todos nós aqui, naturalmente e simplesmente, porque este é o natural, não o contrário. Por isso que chama-se o contrário. O natural, esta natureza, é a natureza, é a natureza esplendorosa e o milagre da feitura de todos esses universos. Como ser mais inacreditável da criação de toda a criação, possa estar tedioso e pobre? Que currículo que é esse? Será que podem guardar isto? E sabemos que é impossível guardar isto o mais simples possível. Existe uma equação exata, iniciática do princípio do um, do ser, da natureza humana e espiritual. Sois exultando entre débito e crédito da potência divina. O que aí dentro pode negar isto? Para todos que estão aqui. Não porque vão falar que vai negar. Esta é uma equação exata. Por esta equação exata, e seguindo apenas este simples e régio que tratamos, é o suficiente. Só isto é suficiente. Porque na revelação disto podemos ter uma bússola. Se temos a capacidade do verbo, entender como quisermos, de que isto é uma bobagem, entender como quiserem, que tudo aquilo que possa adentrar em nós da potência divina nos faz imperadores, seres da natureza humana e espiritual. E de que dentro disso, tudo que é plural pode subtrair a potência divina e ela ficar pluralizada por todas as partes. Isso quer dizer que chega para nós 100, esvai 99 e ficamos com 1% que é possível estarmos vivos nesta terra. De que tamanho está aí que é possível que saibam que é verdade. Então isto trazemos que é verdade. Apenas isso precisa. Se há algo que nega isso em vós, então tem a revelação de que algo nega a verdade. Está negando agora. Como negar o Cristo? Muitas vezes. Vão negar-me muitas vezes. E negaram. Quantas vezes podemos dizer de verdade, com a capacidade da visão
de que vão negar isto dezenas de vezes. Daqui a pouco vão negar o fundamento crístico 10.000 vezes. E vão dizer sim para aquilo que nega. E quanto mais dizemos sim para aquilo que nega, mais pobre ficamos. Então trabalhamos o contrário, o oposto. Talvez naquilo que é enigmático, de muitas figuras. Então os seres estavam com a cabeça virada ao contrário totalmente, olhando para trás. E alguns talvez com os pés para trás também, e à frente. Isto é maravilhoso e lindo. Está numa proeza que poderiam dizer que é lúdico apenas, mas é verdade. Estamos ao contrário. Isto quer dizer que para cada um que está aqui, centenas que estão aqui. E este cavalo também, sim, este cavalo sempre também, que se tudo que almejassem agora, almejem que quiserem, tereis amanhã. Depois de alguns dias estarão tediosos. E não será suficiente, então sejam agora o que quiserem. Deste mundo. Que falta. Então vamos dizer de que a capacidade máxima de que poderão receber imediatamente todo o que pudessem organicamente estarem sadios, totalmente sadios, por obra de um destino que, independente daquilo que é contrário ou não contrário, porque quando realizamos uma obra contrária, nosso organismo ele adoece, é fatal, mas que todos tivessem são e tivessem mais 10 anos de vida nesta terra e tivessem recursos físicos para não precisar mais fazer nada, a não ser sentar numa cadeira e ficar olhando para o céu. De que tamanho haveria este contrário daqui 10 dias? Pegaríamos tudo, trabalharíamos ao contrário e ficaríamos doentes outra vez. Trabalharemos ao contrário, com todos os recursos possíveis. E vamos colocar nesta terra de um modo tão agressivo e tão arrogante, que pouco importa a natureza real e a equação exata deste planeta, dos elementos, de tudo que traficamos. Vamos colocar episódios daquilo que podemos recepcionar e fazer daquilo que quisermos. E em poucos anos, o que será que aconteceria? Então, somos do contrário ou não? Somos o avesso ou não de uma equação simples? Somos resultantes da potência divina em nós e daquilo que por acaso o mundo não retire. Isto são palavras crísticas, búdicas, e de todos aqueles que pronunciaram essa possibilidade, ou para seus discípulos, ou para de verdade, e de que não era para dízimo, e que não era para a feitura de algum lugar que pudesse cuidar de toda a diversidade de cada um, e que nunca chegaria a lugar nenhum. E nesta proeza, desses seres da natureza humana que se manifestam em bem-aventurança. Porque traz bem-aventurança o fundamento. Ele traz bem-aventurança. Não a diversidade. Não a composição de todas as diversidades que alguém poderia chegar à frente e dizer: eu preciso disto ou daquilo. Sim, sim, sim. Vamos fazer o possível para que tudo seja alcançado.
Existe um contrário em nós, que podemos escutar anos de uma equação exata e um fundamento e sermos contrário a ela. Anos, anos, anos e anos. Tão contrário, de que no fundamento poderia estar a bem-aventurança, todos os indícios, o instinto, a fecundidade, o tremor, o estremecimento de Abigail suficiente perante a própria mortalidade. A equação exata e a revelação imediata não é uma universidade. Não é uma universidade que galga com o tempo, com a passagem do tempo e o acúmulo de conhecimentos, até que galga-se o final da universidade. Existem finais de universidade. Uma multiplicidade de seres atingiram o quê? Então, aqui não é uma universidade. Está muito agradável estar entre todos nós. Então, quem se expressa da natureza humana e espiritual, através deste cavalo, tratamos como cavalo, porque somos dois seres conjuntos que chamam-se Raquel e Sofia, com o nome original jamais seria esse, mas colocamos um nome parecido com esse, porque é muito conhecido, aquilo que poderíamos tratar de Raquel e Sofia, dois seres que dentro da natureza, da feitura da natureza, complementam-se. E principalmente na antiguidade desta terra, antiguidade desta terra, sabem os feitios de todos os amarrios. Somos especialistas nisto, por isso tratamos disto. Onde que está o amarrio que consome, torna e faz o contrário? Sendo especialista disto, concorre que somos chamadas no interior deste portal de edificação e dentro de nossa ordem, onde um intermediário podemos chamar de cavalo, mas um cavalo é bem tratado, não é? Ou é maltratado? O cavalo significa aquilo que absolutamente são intermediários para que realize uma obra, e não há nenhum indício daquilo que possam recrutar do que acham ou não acham. É absoluto e com fidelidade. Então, se é possível, um cavalo absolutamente é fiel, não está nos seus módicos, está sob os módicos de uma ordem. E o cavalo está sobre a judice de sua própria encarnação e fará o papel de dentro da sua encarnação. Sofrerá os danos da encarnação, sofrerá os danos do esquecimento ou não. Nada lhe é dado de presente. Fará, e se é possível que o fundamento faça seu roteiro, será um intermediário justo para qualquer um, de um modo ou de outro. No princípio deste princípio tão simples, muito simples, que torna-se totalmente complexo, já que o contrário ao simples é residente, sempre tratamos com fidelidade, num rito de passagem que é dado para nós, após tudo que tratamos. Poderíamos simplificar e ficarmos um quarto de hora, e seria muito mais simples para todos que estão aqui.
No módico que representamos para encarnados e uma infinidade de desencarnados. Existe um abrir de mapas perfeitamente. Mas não precisa. Mas pode. Abra o mapa. Não abra um mapa. Lhes foi dado o mapa. E o mapa é este que abrimos para todos nós, desde o começo e dentro de todos os fundamentos. Este mapa está antes da alfabetização. Este mapa, isto que abrimos aqui e tratamos como tão simples, não exige alfabetização. Então estamos antes dela. Sendo que a alfabetização que trazemos agora está dentro de uma equação exata, como vão, no manuscrito ou não manuscrito, escrever e escrever algo que todos escreverão igualmente e constituirão esta possibilidade se não tiver uma equação exata de vogais e consoantes, de verbo. Como? Partam disto. Deste rito de passagens, então, entre todos nós agora, que dignifica o nosso encerramento, para um ser da natureza humana e espiritual, que todos os laços exteriores não esteja totalmente revelado daquilo que possa, por acaso, retirar-lhe a vida maior do que é possível de existir da vida. E não seja o máximo que possa estar, porque tudo que ele possa olhar neste mundo, por todas as partes deste mundo, é insignificante nada, perante algo infinitamente superior. E naquilo que todos os nós precisos estavam, e deram direito a seres que são tiradores de nós, deram a possibilidade de estar pronto para tirar os nós, aqueles nós que guardamos no coração e que não é permitido que possam retirá-los. E que tirando esses nós, deste tecido inteiro, ele está pronto para algo. Porque algo daquilo que adentra desta potência divina, não porque ele nasceu especial. E desde o intento máximo, sempre existe algo que se apresenta para este ser da natureza humana e espiritual, uma passagem que diz respeito, existe a possibilidade de uma passagem, de sair de uma velocidade menor para ir para uma velocidade maior. Encarnados. Não é uma passagem que vai diretamente para o céu, mas vai diretamente para uma velocidade maior neste mundo de velocidade menor. Que nós constituímos, não foi os outros. E que nesta passagem existe uma porta. Esta porta está fechada, incorruptível, que quando chegar um ser da natureza humana com ímpeto exato, com nós desatados, com uma potência mais integralizada, já que tudo iniciático diz, haveríamos de estar inteiros, integralizados, e estiver integralizado, esta porta se abre. Uma velocidade muito maior, leva para dentro. E lá dentro, nesta outra velocidade, é indescritível. Mas, enfim, chega a um lugar, a um espírito de um lugar, a algo de algum lugar, que não seja uma paisagem, que é o espírito do descanso. Ora, poderiam tratar de tudo menos isso, descanso.
Sim. Porque a maior petição de todos os seres encarnados desta terra é descansar. Já que o cansaço é gigantesco, nos acostumamos com pouco descanso, médio descanso, seja o que for. E esse lugar do descanso total é o céu. Já ora, se estamos cansados, porque tem resistência, porque estamos em luta, porque estamos no contra, e cansa muito isto, porque é um arbítrio diário, dia e noite, para que a nossa constituição seja a mesma. Nesse descanso, neste local do descanso, que não diz que não diz respeito que tem uma metragem ou não metragem, o que diz respeito a algo. Nessa estadia de descanso, de lacrimejar a alma, todos os tecidos, de tudo. E imediatamente existe algo que implode, a gratidão. Sabe por que uma gratidão implode? Neste ensejo da potência divina, implode o que nós recebemos de gratidão em nós, uma entrada divina, e ela implode e explode. Uma gratidão gigantesca, que está inibida, que está trancafiada, que está impedida. Temos golinhos de gratidão, das piores possíveis. Temos o contrário tão suficiente que ficamos gratos de aumentar o nosso próprio contrário. Nesta gratidão, neste consórcio de gratidão e no consórcio de descanso absoluto, e explode outro algo, que é a oração. Então, oração não é invenção, não é um tipo de invenção civilizatória. A oração adentra em nós, na natureza humana e espiritual, constantemente. E esvai. E no estado de oração, o máximo que pode ser implodir, é o máximo que possa ser do ser da natureza espiritual um e o Criador. Assim, entre nós, mesmo que seja um pedacinho disto que tratamos deste ser extraordinário, um pedacinho só aqui entre nós, que podemos levantar as palmas para cima, numa estadia simples. Na estadia, que não é invenção do portal da edificação, saibam. A oração, todos dizem que tudo está dentro de nós. A oração é uma entrada de Deus, Pai Divino, em nós. Todos têm. E num estado de oração imensa, significa que nós, na pólice da natureza humana e espiritual, e na pólice divina, nós vibramos e emitimos e irradiamos para a natureza completa. Contagiamos onde estamos. Isto é caridade. Contagiar da potência divina no mundo. Nesta estadia de oração, e naquilo que prontificou-se todos os seres no interior do portal de edificação, para 3 vértices, 3 encomendas, 3. O primeiro, que seres da natureza humana e espiritual, por tantas residências, pudesse ter uma petição assim, de querer estar perto de cada um de vós, porque já estiveram em muitas vidas, e muitos seres que estiveram com todos vós, mas
muito, com um apetite enorme, quero estar perto, de novo, daquele ser. Cada um de vós, um. Não é um para todos. Se ele se aproxima, o que poderia dizer este ser para todos nós? Você poderia dizer para ele que estão indo bem nos vossos negócios? Estou indo bem nos meus negócios? Estou melhorando de vida nesta terra? Isto. Se estou melhorando meus negócios e minha vida, estou melhorando também a vida daqueles que me representam nesta terra. E diz para este ser que chega para todos vós. É isto que daremos para ele. O que diria este ser para cada um? É privativo. É privativo o que eu traria para vós? Será que ele diria que está melhorando de vida? Então significa que na pólice de nossa presença, na nossa verdadeira presença, existe essa possibilidade sempre. Nunca estamos sob essa presença. Estamos para lá e para cá de todo modo possível. E como seria se estivéssemos do outro lado? E precisaríamos muito estar próximo de alguém. E este alguém estivesse por todos os cantos deste mundo, por todas as partes, por todas as suas intenções, por todo lado. Como seria? Isto significa muito. Significa um contágio de verdade. Mas um contágio de verdade significa muito. Uma outra possibilidade nesse estado de oração. O guia. Ora, os guias, sempre petições múltiplas e infinitas de um guia. E fazemos dele o que quisermos, porque somos tão contrários. Que fazemos petições para guias absurdas e desconexas com tudo que é de verdade. Ao sabor do que podemos entender ou não. Arbitrária, inconsequente. Um guia. Um guia é aquele que possa auxiliar no momento de travessia, de um ponto para outro. Existem centenas de possibilidades de um ponto para outro, em muitas velocidades. Mas um guia, para cada um de vós encarnados desta terra, significaria algo. Que passagem, uma passagem. Que passagem poderia ser de onde estão perdidos? Então é muito simples. Aqueles que estão perdidos neste campo terreno, nas matas de Oxóssi, e que embrenhado não sai mais. Então aquele que sabe do território de Oxóssi, está lá, ele diz, só me seguir, e todos seguem chorando e desesperados, porque eles vão ter a possibilidade novamente de beber água, se alimentar e voltar para casa. Que tal isto para todos os outros câmbios de vida? Se houver um guia hoje para cada um e ele dizer, siga-me, quem seguirá?
E um guia não é individual. Um guia está no âmbito de radiações. E cada um daqui encabeça numa irradiação, encabeça num guia, e uma falange, e uma universidade de guias, na multiplicidade deles, está no frêmito maior de um grande guia, e depois de todos os outros guias, até o guia bem daquele guia, de fazer percursos bem daqui e ali. Mas sempre vai ser um guia. Um guia não é um desobsessor, nem aquele que encaminha seres de um lado para outro, porque neste grande universo existem seres para tudo. Cada um para cada um, e cada um para exatamente onde precisam, desde que não estejam perdidos. Uma outra possibilidade de seres curadores. É assim, no feitio de seres curadores, tudo aquilo que falta para curar, existe um intento de um ser curador. Então não precisamos perguntar isto ou aquilo. Seres curadores. Em um momento, em local apropriado. E na junção da lei. Ele pode realizar esta obra de curar. Ora, nós temos muitas camadas que tivemos a petição de cura. Qual delas? A última. E se aquilo que adoece a última é anterior? E se adoece anterior, é anterior da anterior? Eles sabem e vão fazer o possível para cada um de vós e cada um de nós. Porque este é o feitio. Eles não são guias, são curadores. No mundo de Chagas, a multiplicidade de curadores são gigantescas. Mas existem os grandes curadores. Para cada um de vós, dentro da vossa petição escrita, que é um poder da escrita, e um poder que recepciona do Criador, de fazer daquilo algo que possa estar escrito, ou expressado, ou sentido. Eles só pedem algo. Se houver a cura, não adoeçam do mesmo modo que fizeram. Este apetite é muito veloz destes seres. E também estão à disposição de seres longínquos, impossibilitados, e de que pode estar atinente para cada um tentar. Mas intente direito. Que se curem principalmente daquilo que os faz adoecer. Esta é a grande petição. Porque se curado e ele fizer adoecer, vai ficar doente outra vez. Encostem as mãos. Quando encostamos a mão, é mais um estado de humildade imensa perante aquilo que somos infinitamente pequenos.
Então, filhos desta vida, quando forem orar, sigam tudo o que tratamos, bem simples, dos fundamentos, não do que entendem. O que entende, se não estiver dando certo, não vai dar certo. Provavelmente é uma equação. Então, algo tão hospitaleiro, agradabilíssimo, que a consagração, nenhum animal traz a consagração como a natureza humana e espiritual, dentro de poder estar cônscio do divino. E a consagração é o elevado estado de que todos os simples tratados conjuntamente chega-se sempre à consagração. Consagramos o feitio da beatitude, junto com a gratidão imensa de sermos existenciais. A gratidão imensa de que não fôssemos existenciais não seríamos. E tudo que tratamos então, como sempre tratamos deste grande ser que despertou de algum modo e que o mundo inteiro conhece Cristo entre seus discípulos, numa estadia inconcebível, consagrou ao Pai e consagrou o seu sangue. E o seu sangue significava a vitalidade possível de sua integralidade perante o Criador. E perante a afeição gigantesca por este grande mundo, e de seres da natureza humana e espiritual, não pessoas. E sempre no ápice disso, de uma consagração, está numa algo tão muito infinitamente mais antigo do que o Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está sempre, constantemente, absolutamente sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ficamos menos e a congregação é mais. Há milhares de seres, como todos nós aqui, com as mãos juntas. Isso de que significa que irradia. Irradia. E o que possa irradiar disso? Sempre algo que possa trazer de verdade algum benefício justo e legal. Podem abaixar as mãos. Bendita seja essa possibilidade entre nós. Isso tudo apenas para algo, a contraparte, que possa revelar-se. É o único propósito e única possibilidade. Salve, filhos e filhas.